Outro dia eu cheguei ao hospital, desci do carro e quando eu estava a meio caminho de entrar na porta do pronto-socorro, eu parei e pensei, será que eu fechei a porta do carro mesmo? E eu senti aquele impulso de voltar e testar a porta do carro. Então eu me lembrei da seguinte situação. As vozes das pacientes também foram modificadas. Eu tenho que lavar a mão o tempo todo. Eu preciso que as pessoas fiquem perto de mim para olhar, porque eu não consigo decidir. É como se eu fosse uma pessoa cega. As pessoas têm que ficar olhando eu lavar para poder falar, chega, tá bom, senão eu não saio do lugar. Se não tiver ninguém, eu fico lavando o tempo todo. Aí se não tiver alguém, eu encosto na parede, eu fico esperando chegar alguém. Eu fico lavando. Então é pra mim não ficar lavando todo esse tempo, eu fico parado esperando ter alguém pra lavar. Eu não vou sozinha, se eu precisar lavar a mão, eu vou lá e lavo a mão. Eu fico lá parado, se tiver alguém eu lavo, se não tiver eu sento no lugar e fico quieta. O banho, eu tenho que entrar, eu entro, eu sento na cadeira, porque eu não posso ficar de pé, porque eu tenho medo de relar a cabeça na janela. Aí eu tomo banho, tudo, tenho que lavar o pé, quando eu tô lavando meu pé, assim, eu não tenho decisão de quanto tempo eu tenho que ficar lavando o pé, porque se o pé tá limpo, eu tenho que ficar perguntando ou pro meu marido ou pro meu filho pra ver se meu pé tá limpo. Se ele falar assim, seu pé tá limpo, muitas vezes eu aceito, muitas vezes eu não aceito. Eu acho que tá sujo, eu continuo lavando, até eu falar, não, acho que tá limpo. E tipo assim, pra mim sair, ele tem que segurar na minha mão, puxar eu não posso olhar pros lados, eu tenho que olhar assim, tipo assim, né, pegar assim uma posição do olho assim, tipo pra baixo e ele me puxando. Porque se eu ver o espelho, eu ver a luz, eu já acho que eu relei a mão e eu tenho que lavar a mão. No vídeo eu tenho medo que eu acho que ele vai me contaminar, que tem alguma bactéria muito forte que vai me matar, vai matar meu filho, matar meu marido. E parece que é só comigo que acontece. Tipo, se minha irmã colocar a mão, não acontece nada. Se as outras pessoas colocam a mão, não acontece nada, é só eu. Eu pego, meu marido, filho, coloca, eu já falo, você lavou a mão? Aí eles têm que lavar também, porque eles vão ficar perto de mim. Pra ficar perto de mim tem que ser muito limpo. Roupa no varal, se cair no chão, tem que lavar, tá sujo. Não pode relar na parede, não pode relar no vidro, não pode relar em lugar nenhum. Tem que trazer assim, trazer tipo segurança, não pode relar na porta, não pode relar em lugar nenhum. Tem que trazer direitinho, colocar no sofá pra não sujar, porque senão eu acho que tá sujo, eu quero lavar de novo. De lavação de mão, de lavar a mão começou em 2002. Tipo, quando eu tinha meus 6 anos, mais ou menos, eu tinha medo, pra mim tudo era pecado. Eu pedi desculpa pra todo mundo. Se eu relasse uma pessoa na rua assim, eu voltava e falava, desculpa. O povo falava, eu pedi desculpa pra você, desculpa. Eu tinha que repetir várias vezes a mesma coisa. Eu não posso olhar para as pessoas, só posso olhar para quem eu conheço. E tipo assim, se eu olhar para outra pessoa, eu pego e fico perguntando se eu fiz cara feia, se eu fiz algum gesto. Eu tenho que repetir várias vezes, até tipo telefone mesmo. O celular, eu falo que as pessoas não viram a voz. Se eu falar, eu quero que a outra pessoa esteja do meu lado, escute o que a outra pessoa falou, porque eu acho que eu falei alguma coisa que vai me prejudicar. Tudo me prejudica. Não, o meu irmão diz que ele tem uns pensamentos assim também, de achar que tá sujo as coisas tem hora, mas ele pega e fala, não tá sujo não, e tenta passar por cima. Entendeu? Mas o que tá mais agravado é eu. 6 irmãos, 7, comigo são 7, né? E tipo assim, por exemplo assim, na escada de casa, por exemplo, meu sobrinho hoje foi no quintal, ele colocou a mão em alguma coisa, aí ele pôs a mão no corrimão da escada, se não passar álcool, não tá limpo. Pra mim a casa vive com álcool em tudo quanto é lugar, só o álcool desinfeta pra mim. Tipo, se outra coisa aconteceu comigo, tipo, se esse negócio, tudo que vem no vidro, tipo celular, eu não saio com ele pra fora, porque se sair, eu quero jogar fora.
Tipo assim, se a pessoa perde, a pessoa não pode, em casa não usa copo de vidro, nem prato de vidro. Porque se colocar na mesa, bater na mesa, dar aquela dor em mim, aquele pavor, eu já acho tudo sujo, eu jogo tudo que tiver na mesa, eu jogo fora. Televisão, eu acho que a divina não chega perto dela. Eu não ligo, eu não relo a mão nela. Eu fico à distância dela. Aí se eu sentar no sofá, eu também não posso se mexer. Eu tenho que pegar uma posição e tenho que falar que é meu filho e meu marido que me ajuda. Tem que falar, olha, se eu não estou rindo nada, aí eu fecho o olho. Aí a pessoa vai resolver alguma coisa que eu estou precisando, eu fico parada aquele tempo, até a pessoa chegar e falar, tô olhando para você, aí eu abro o olho. Porque eu acho que eu levanto e relo nas coisas mesmo e não adianta. E agora esta outra história aqui, preste atenção. O problema no banho. Eu tenho que tomar banho, mas eu repetia, eu não conseguia sair do banho. Eu tomava, gastava um sabonete por dia, quase um sabonete por dia. Ia lá, pegava um e ficava, assim, eu não conseguia sair, tinha dia que eu não conseguia sair. E eu entrava em pânico também. Tem hora que dava desespero, eu não aceitava aquilo. E daí dava desespero, eu até gritava no banheiro de nervo, falava, não é possível estar acontecendo isso comigo, não consigo sair daqui. Já cheguei a ficar 50 minutos no banho. Aí eu tinha desespero, lavar o cabelo, porque eu queria lavar, depois eu lavava de novo, era um desespero. Assim, lavava, depois repetia. Se eu tomasse uma fumaça, se eu passasse uma fumaça, chegava em casa e lavar o cabelo. Não suportava, eu nem queria passar mais lugar. Quando eu via assim, uma fumaça longe de mim, eu já corria, não queria passar perto. Tinha pavor. Acho que juntava o pânico, tudo é associado, né? Eu acho que era um pânico, assim, um desespero, uma fobia, sei lá. É medo do medo, sabe? Medo de ficar com medo. Medo de ficar com medo. Que eu já achava medo, sei lá, de morrer, sei lá o que é. Mas se eu fosse vestir uma roupa, cair no chão, eu já não conseguia sacudir, assim, vestir, mas não, eu tenho que lavar. Eu cheguei a ferver a água, assim, balde, para me lavar roupa, para desinfetar, para lavar minhas roupas. Não lavava a mão até que não. Não, lavava, assim, passava até álcool às vezes. Mas não se toda hora, que nem essas pessoas têm, né, de lavar a mão, não. Mas usava álcool, não se achava que se eu não passasse o álcool, não desinfetava minha mão. Não, parece que eu tinha que fazer, parece que uma pessoa falava, você tem que fazer. Era um desespero, assim. Às vezes nem pensava muito, mas se eu não passasse, não estava bom. Daí parece que eu não conseguia. Às vezes eu passava, às vezes na hora de tomar banho, eu passava álcool, é uma coisa absurda. Eu tinha que estar com álcool ali. Se eu relaxo, por exemplo, no box do banheiro, às vezes eu relava o braço. Mas se eu ia tomar banho, porque passava álcool. Passava álcool. Mas acabou isso. Antes do banho. Não, nem lembro mais do álcool agora. Foi esse remédio, foi ótimo. Minha sobrinha tem um problema. Ela lava as mãos toda hora. Ela faz. Ela foi antes de mim até. Ela está com 25 anos. Seus pais são separados, aí eu comecei a pensar, pode até ser, né? Não, ficava tudo assim, tem hora que não aceitava muito, ficava falando. Só meu marido e meus filhos que sabem, né? Mas ela achava estranho. Ele também achava estranho, mas ele tentou me ajudar bastante, queria que eu viesse me tratar. Aí eles falavam que... mas o que é isso? Isso é loucura, né? É loucura. O que está acontecendo com você, esse desespero? Estava achando muito estranho. Agora estou muito bem. Nossa, depois que eu tomei o remédio, estou ótima. Qualquer coisa que eu pegasse, que eu achava que era um pouco mais sujo, eu já não conseguia. Às vezes, até aqui, né? Uma coisa que ele está vendo, que tem o guardanapo. Às vezes, no dentista, põe o papel toalha. Eu levava comigo. Era um problema. Eu vou todo lugar que eu ia, que eu encostava na minha cabeça, já tinha que lavar a fronha quando chegava em casa. Eu trabalhava o dobro, né? Procurava nem pensar muito. Porque se eu ficasse pensando, podia vir um pensamento que eu não podia. Então, muitas vezes eu até disfarçava, assim, para não procurar pensar. Era horrível, horrível. Não tem coisa pior. Bem, você já pode imaginar o sofrimento dessas pessoas. E o TOC é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo. Se você conhece alguém que tem sintomas parecidos com esses que foram descritos, você deve orientar essa pessoa a procurar um atendimento neuropsiquiátrico. O TOC é uma patologia neuropsiquiátrica e não é incomum, não. Ocorre até em crianças, geralmente acima de 7 anos de idade, começa por volta dos 7 anos de idade, e atinge adultos também, acometendo
de 1 a 2% da população. Como é a evolução do toque? Bem, 20% das pessoas tratadas, 20 em cada 100 pessoas, cura-se completamente. O restante melhora muito com o tratamento, mas sente ainda que existe alguma coisinha lá no fundo controlável, algum mal-estar ainda persiste, embora bem controlável. Dos tratados, se nós tentarmos, depois de alguns anos, retirar o remédio, nós vamos perceber que mais ou menos metade das pessoas voltam a ter sintomas. Ou seja, metade das pessoas terão que fazer um tratamento muito prolongado, às vezes por toda a vida. E atenção, bandeirinha vermelha aqui. Quando é que nós podemos imaginar que nós estamos apresentando ou algum ente querido nosso está apresentando toque? Você deve pensar em toque diante dos seguintes sintomas. O toque é caracterizado por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. O que são pensamentos obsessivos? São pensamentos que não nos abandonam, eles parasitam o nosso raciocínio e eles causam sofrimento. Quando um pensamento ele vem repetidamente à nossa mente, nós não conseguimos nos livrar dele e ele causa sofrimento, temos aí um pensamento obsessivo. O comportamento compulsivo, ele caracteriza-se por comportamentos repetitivos que o indivíduo é obrigado a realizar, ele faz contra a vontade dele. Você viu na gravação aí que as pacientes ficavam desesperadas, ansiosas com aquilo, sofriam muito com aquilo, mas elas eram obrigadas a repetir aqueles comportamentos. Se o indivíduo não repete o comportamento, ele vai se estressando, se angustiando, pois o toque é um tipo de ansiedade. O toque ele é parente da ansiedade. E quando a pessoa realiza aquele comportamento, quando a pessoa repete aquele comportamento ao qual ela é obrigada, ela relaxa, mas por curto espaço de tempo. Logo a seguir, ela tem que repetir aquele comportamento novamente. E é por isso que esses comportamentos são chamados de rituais. A pessoa é obrigada a realizar alguns rituais. Vamos ver agora quais são os principais pensamentos obsessivos. Vamos ver alguns deles apenas. Medo de sujeira, medo de contaminação por bactérias, vírus, medo de causar um mal-estar ou um mal a alguma outra pessoa, medo, vergonha de cometer erros, mas uma coisa muito acentuada que impeça você de produzir, medo de estar embaraçado socialmente, medo de estar diante de pessoas e agir de uma maneira que não seja aceitável, medo de pensar coisas más ou pensamentos de pecado, eu sou pecador, ou então eu tenho medo, a gente ouve muito isso, eu tenho medo de fazer alguma coisa má por meu filho, eu tenho medo de sentir vontade de machucar o meu filho, o meu pai, o meu parceiro. Não é vontade de fazer o mal, é medo de que a vontade venha, sem senti-la. Uma necessidade muito grande de manter a ordem em tudo. Ordem, simetria, de que tudo esteja exato. Isso às vezes pode atrapalhar até o casamento da pessoa. A pessoa não permite que um vaso não esteja naquela posição, ou que uma determinada mesa não esteja colocada daquele jeito, ou que o marido ou a esposa sente, por exemplo, e desarrume a posição da cadeira em relação à mesa, e isso pode gerar um sofrimento muito grande para o casal. Eu penso que todo mundo já viu o caso daquela senhora que varre a casa, limpa a casa o dia inteiro, o tempo todo, todo o tempo. E se ela recebe uma visita, ao invés de ficar contente, receber bem a visita, ela recebe a visita, ela esconde a situação dela, mas a angústia dela é que a visita sente no sofá, a visita pise no tapete, que a pessoa ande pela casa. Por quê? Quando essa visita for embora, ela vai ter que limpar a casa toda novamente. Só que isso é o tempo todo o tempo. Essa necessidade de que alguém diga que está certo, que o banho já terminou, que ela pode parar, essa necessidade de comando, de que alguém diga o que é certo e o que é errado para o indivíduo. E a compulsão? Como é a compulsão? São aqueles rituais, como a gente comentou agora,
de tomar banho repetidamente, que vocês ouviram nos relatos, de lavar as mãos com frequência. O indivíduo não consegue fazer mais nada. Ele fica o tempo inteiro ali lavando a mão. Ele se recusa a apertar a mão, de tocar, por exemplo, nas maçanetas das portas. Ele fica checando se a porta está trancada, se a janela está fechada. A pessoa tem que contar, às vezes, na rua, o número de ladrilhos que ela anda, ou contar o número de carros que passam, ou, por exemplo, anotar mentalmente todas as chapas de carros que tem o número 3 ou 4, que seja, enfim. Ela deve realizar essas rotinas. Ela tem que arrumar as coisas constantemente de uma determinada maneira, comer os alimentos numa ordem específica. Ela tem medo de algumas palavras, de algumas imagens, de alguns objetos que perturbam a sua mente, é o caso do espelho, como a gente viu agora. Ela tem que repetir ou pensar em algumas frases de maneira contínua, ou repetir algumas orações. É como, você sabe, quando a gente passa na frente da igreja e faz o nome do Padre, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só que aquilo de maneira compulsiva. Quando ela, por exemplo, dobra uma esquina, ela tem que fazer o nome do Pai. Tem que repetir aquele ritual. A pessoa vai juntando uma série de coisas sem valor, porque um dia ela pode precisar daquilo. Um tempo atrás eu vi um paciente em que um senhor de idade já, e a família, a pedido dos vizinhos, né, a família e a polícia invadiram a casa do homem, e ele tinha cerca, no quintal grande, ele tinha cerca lá de 10 toneladas de lixo. Então aquilo juntava ratos, baratas, juntava mosquito da dengue, e os vizinhos então denunciaram o paciente e a polícia teve que entrar lá e, enfim, aquilo tudo foi retirado. Toque causa muito sofrimento para a pessoa e para os entes queridos ali, a família que está à sua volta. Por isso, se você conhece alguém que apresenta esse tipo de sintoma, procure encaminhar essa pessoa a um atendimento médico.